Meu nome é Roberta Pereira Machado, eu vou prestar medicina, eu tenho 18 anos. Eu quero trabalhar também futuramente, né? Tanto no SUS quanto nos hospitais particulares, entendeu? Porque eu quero impor minha presença também, uma negra, médica e pobre, é isso mesmo. Hoje eu tenho que estudar uma parte de física que eu não estudei durante a semana. É que agora não dá mais pra ficar indo pra balada, não sei o que. Então... Meu nome é Juliana, eu tenho 20 anos, eu tô prestando medicina faz 3 anos e tô no cursinho há 4. Eu era aquele tipo de aluna que falava assim, ah não, acho que vestibular vai ser tranquilo, não vou precisar fazer cursinho, coxa. E levei um tapa na cara do vestibular e tive que fazer cursinho sim. E tô fazendo cursinho ainda. Eu tenho estudado umas 6, 7 horas por dia, coisa que eu nunca estudei na minha vida. Esse ano tá bem pesado. E eu vou pra aula, eu presto muita atenção na aula, porque eu acho que a aula é o essencial. Assim, eu sento na frente, eu copio tudo. Inclusive, até tem um monte de caderno aqui que é... Nossa, uma coisa assim, professor respirou. É nesse nível. Só que você não pode dormir, meu. Acontece, sabe? Que é aquela coisa que falam, enquanto você tá dormindo, seu concorrente tá estudando. Você entra nessa vibe mesmo. Rolava no chão, né, para chamar a atenção dos colegas que ele estava pegando fogo. Hoje em dia tem muito mais segurança, esse tipo de acidente é muito raro de acontecer. Mas você pega vídeos antigos de Fórmula Indy, era muito comum, o cara ia fazer reabastecimento, era coisa que tinha na Fórmula Indy e não tinha na Fórmula 1, e daqui a pouco tava um cara rolando no chão. Um estudante de cursinho para medicina, ele entra às 7 horas da manhã aqui, então 6h40 já está aqui. Vai embora às 9 horas da noite, sai daqui às 9, chega às vezes 10 horas da noite em casa. Ou seja, ele tem uma rotina até pior do que um trabalhador brasileiro, né? Você pensa em 44 horas semanais, os alunos aqui estudam 80, 90 horas por semana. E o pior para eles não têm, às vezes, mais de uma chance no ano. É uma no final do ano, não deu certo, vai ter que fazer mais um ano dessa rotina. Então, assim, eles estão sujeitos a uma situação de estresse que, às vezes, muitos trabalhadores não têm, né? Às vezes, a rotina é pior que de banco de investimento, às vezes, né? Que o cara entra, vira a noite lá, aqui eles também viram noite, entra, fica sábado, domingo, final de semana. Então, eles são muito novos e estão sujeitos a uma coisa que, teoricamente, não era para na idade deles eles estarem fazendo isso, mas faz parte, é a realidade brasileira, pouca vaga, muita concorrência e tem que passar por isso. Os dois. Sistema de dica, sistema... Eu tenho que estudar, então eu vou estudar e sento, paro e estudo. Às vezes dá um sono, aí eu durmo. Aqui tem uns sofás, né? Mas eu não durmo no sofá, porque se eu dormir no sofá, vai o dia inteiro. Aí eu durmo na carteira mesmo, que é duro, aí você acorda, né? Eu não tô tranquila, mas nem tão ansiosa. Na verdade, eu tô com um pouquinho de medo. Medo de não passar, porque, gente, é horrível fazer cursinho. Nossa, eu acho horrível. Na verdade, a escola sempre funcionou como um espaço de seleção, exclusão e dominação. O vestibular só é uma resposta histórica ao que a escola sempre fez. Ele é absolutamente inadequado. Ele facilita para a instituição de ensino superior que o receberá, ele facilita esse trabalho, porque ele, em uma prova, diríamos em uma canetada, ele já escolhe quem é o melhor naquele momento. Mas o vestibular, infelizmente, não tem o alcance nem de verificar a vida anterior estudantil daquela pessoa, ou seja, qual foi o desempenho dela ao longo dos anos, desde a sua entrada na escola, quais são as suas habilidades principais, e nem sequer consegue saber como esse aluno poderá se desenvolver naquele curso superior escolhido. Eu acho que dizer que ele é uma fábrica de sonhos é muito pouco. Eu diria que ele é quase uma fábrica de horrores. Por exemplo, eu comecei a roer unha de arrancar meu dedo. Não sei nem se vai aparecer, mas
Eu engordei muito, amadureci muito, só que infelizmente tem alguns males, tipo essa da ansiedade. Comecei a frequentar o psiquiatra, precisei começar a tomar remédio para ansiedade e depressão, e hoje em dia eu tomo antidepressivo. Eu nunca tomei Ritalina, mas eu tomo até hoje muito energético, uma coisa assim que faz mal. Às vezes um aluno que era super tranquilo e que começou a fazer cursinho, tá no primeiro ano, segundo, e aí às vezes parte pro terceiro ano, então assim, a ansiedade acaba liderando. Muitas vezes um aluno ele acaba tendo até síndrome do pânico, né? Depressão, problemas até hormonais que acabam caindo cabelo, enfim, fazendo tratamentos para queda. Enfim, são várias reações psicossomáticas aí que acontecem. Pode voltar. Peraí. Vou voltar. Eu acordo 4h40, aí eu tomo banho rapidinho, tem que ser muito rápido, é tudo muito rápido. Eu tomo banho, como alguma coisa e já me trocando, eu vou sentar, não vou sentar para comer 4 horas, aí como alguma coisa rapidinho, me arrumo, pego o ônibus, depois pego o trem, depois eu pego o metrô. Aí eu venho pra cá e eu chego aqui umas 7 e pouco, 7h15 e começo a aula. Aí depois eu almoço e começo a estudar. Eu acordo todo dia às 5 da manhã, daí eu faço minhas coisas aqui em casa, tomo um bom café da manhã, que eu acho que é essencial pra mim, senão eu com fome não presto atenção em nada, fico irritada, não sei o quê. Venho, tomo meu café da manhã, saio daqui de casa às 6h10. Costumo chegar no cursinho às 6h35, porque é mais ou menos longe, né? E daí eu espero, tomo um café antes de começar a aula, não sei o que, café também, vivo de café. E daí começa a aula, e é isso, vou pra aula, volto, estudo a tarde inteira. Tem dias, terça e quinta eu vou à academia, volto, quarta vejo meu namorado nesse pequeno tempo, durmo. Se a gente estiver olhando de um viés mais clínico, a gente vai ver o adolescente, tanto o de uma classe baixa quanto de uma classe alta, eles vão ter dramas em comum. Em geral, alunos que estão nas escolas de elite, os pais já fizeram curso superior. No geral, os alunos que estão em escola pública, eles são primeira geração que estão fazendo curso superior. Então os pais eles podem ter tido alguma ascensão social, mas é vinculada ao trabalho. Na verdade, a minha mãe fala, você vai fazer faculdade, você faz a faculdade à noite e trabalha de dia. Porque todo mundo que faz faculdade trabalha. O cursinho, ela falou que era pra eu trabalhar também. Aí eu falei, aí eu expliquei pra ela, mãe, eu tenho que fazer o cursinho, eu tenho que estudar o dia inteiro, entendeu? Porque tem várias pessoas, praticamente todo mundo vai estudar o dia inteiro. Aí só eu como vou estudar o dia inteiro, eu não vou conseguir estudar, vou ficar muito cansada. Aí eu falei pra ela, eu não vou conseguir trabalhar. Ela, entendi, tá bom. Aí ela me ajuda com o que ela pode, né? Mas mesmo assim é difícil. Para quem é de classe baixa, às vezes é a questão da pessoa sustentar a família inteira com o salário de estágio. Isso acontece muito, né? De repente, assim, a pessoa não consegue emprego, ela entrou na faculdade, a vida dela já muda completamente. Os alunos sabem disso, porque eles têm contato com pessoas assim. Então, a necessidade da aprovação do vestibular, ela é muito diferente para quem é de cursinho popular. E isso afeta no psicológico dos alunos, no emocional dos alunos, né? Foi um cara lá na minha escola falar sobre Inclusp, PASUSP, essas coisas assim, sabe? De inclusão, escola pública e tal. Mas ele foi na minha escola quando já tinha acabado o prazo das inscrições. Que absurdo! Quando eu olhei lá, eu falei, deu vontade de jogar um livro na cabeça dele. Pra que ele foi lá? Depois que já tinha acabado, pra falar, tem, mas aí vocês não puderam se inscrever. Que pena.
Meu nome é Paula, eu estou morando aqui em Belo Horizonte agora, sou do interior de Minas e estou fazendo cursinho aqui. Há 4 anos estou tentando medicina, mas agora essa é minha última semana de cursinho, porque eu passei na FUMEC, Engenharia de Produção. Vou me dar essa oportunidade agora, vou tentar no SISU agora no meio do ano, Biomedicina, na UFMG. Enquanto isso, vou estudando Engenharia de Produção. Meus pais me dão total apoio assim, nas minhas decisões. Porque eles sabem que é realmente difícil escolher alguma coisa que você vai fazer. Na verdade, eles me deram essa alternativa. Eles falaram, minha filha, se você acha que cursinho não está te fazendo bem, não está te acrescentando nada, tenta fazer alguma coisa. Vai fazer um curso, alguma coisa que você já pensou em fazer, alguma segunda opção. Porque chega uma hora realmente que você fica estagnado, entendeu? Não há mais nada para você aprender, você não sabe o que você quer fazer, você não sabe se você vai passar, então você tem que se dar uma oportunidade de começar alguma coisa. Não posso voltar no tempo. Se eu pudesse, eu já teria me dado a oportunidade de fazer outra coisa desde o meu primeiro ano. Talvez eu já estivesse formando agora em alguma coisa que eu gosto, entendeu? Porque chega um momento que não há mais nada que você possa fazer no cursinho. O cursinho está só te sugando toda a sua energia, porque você já aprendeu o que tinha que aprender. Mas eu vou dizer que talvez há 4 anos atrás eu não tivesse a maturidade que eu tenho agora. Você já tem os requisitos teóricos para encarar a leitura do livro sem se atrapalhar com isso. A aula do Poliedo ela é focada para o vestibular, tá? Então, os alunos eles têm poucos momentos para interagir. Eles são estimulados a perguntar, tirar dúvidas quando possível, mas a gente tem um curso, né, onde tem que dar muito conteúdo, porque os vestibulares eles são muito conteudistas, então a gente tem pouco tempo para abrir para perguntas em sala de aula. No cursinho a gente tem pouco contato com o aluno, né? Se você conversar muito com o aluno, saber muito da vida dele, é diferente de colégio. Então às vezes você não sabe muito bem qual é a história daquele aluno, o que acontece, né? Então, e aqui a gente é muito rigoroso com disciplina, como é muito focado no vestibular, então a gente, né, quer que o aluno seja muito responsável. Então a gente proíbe o uso do celular na sala de aula, por exemplo, né? Mas é muito rigorosa a disciplina, porque a gente é muito concentrado, muito focado no vestibular. Então a gente tem que em sala de aula esteja o máximo concentrado, né, para que ele consiga aprender aquele conteúdo, para depois estudar, fazer a tarefa e depois ele entrar na faculdade que ele escolher. Aqui a gente não sente muito esse problema do aluno não se adequar com o ambiente, porque eles são muito orientados no começo do ano como que eles devem se comportar. E a gente tem regras que são relativamente bem seguidas por todo o corpo docente. Como diferenciar? Em 2 tubinhos, eu coloquei um fenol num, o álcool no outro, né? Só que aí eu me distraí e não marquei no tubinho que tinha dentro de cada um. A fama do meu cursinho antigo é péssima aqui em Campinas, e eu vi isso mudando de cursinho. A fama do antigo é tipo, prisão, cárcere, nossa, não acredito que você estudou lá, é um absurdo e tal, uma pressão. É verdade, a pressão era bem grande e às vezes dos próprios colegas e dos professores, muito mais do que do método de ensino. Quando alguém tira uma dúvida básica, você tem um pensamento inconsciente, tipo, ufa, essa pessoa numa competição. Que é um pensamento completamente retardado, porque vai ver a pessoa não é boa naquele assunto, e em matemática ela vai gabaritar a prova e vai muito melhor do que você, entende? Em média, a turma de medicina estuda muito, é bem absurdo. Por exemplo, eu vou dar uma comparação da nota que eu tirei da segunda fase da Unesp. Eu fiz 84% da prova na segunda fase ano passado. A nota de corte foi 88. Essa diferença de 4 pontos me colocou em 536 na classificação geral. E a gente tem esse problema no Brasil, a gente não tem vaga na universidade e a gente tem que ter um processo de seleção. E o nosso processo de seleção chama vestibular, então ele tem que, ele se adequa, né, ao processo de seleção que ele vai enfrentar, então ele estuda para fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser reavaliada, porque 1 ano é muito tempo. Em 6 meses, por exemplo, você consegue se dedicar àquilo que você não foi tão bem e talvez passar. Porque se o estudante, naquele dia, naquele momento definidor do seu destino, estiver com algum problema específico, seja emocional ou físico, ele perde no mínimo, para dizer no mínimo, 1 ano da sua vida.
Ou seja, isso não pode ser para ninguém um bom processo seletivo. Um fracasso no vestibular ou um vestibular que o aprove para um curso que ele perceba não está preparado, causa danos quase irreversíveis, psicológicos, pessoais, sociais nesse jovem. Eu acostumei a me sentir ok fazendo o cursinho. Sabe, uma coisa assim, eu me obriguei a me sentir ok para não entrar em depressão absoluta e ficar chorando em casa, me sentindo mal. Porque você tá fazendo cursinho é porque você falhou em algum momento. Não você, talvez o sistema tenha falhado com você, sabe, o sistema do vestibular. Mas você não passou porque, putz, o vestibular aliado às suas faltas pessoais, o que você deixou de aprender, alguma coisa deu errado. Sei lá, você teve diarreia na prova, alguma coisa deu errado. Então... E é difícil aceitar isso. E no meu caso, eu sei que o problema fui eu. Eu sempre tive o melhor material, fiz o melhor ensino médio, fiz o melhor cursinho de Campinas, fiz tudo certo. Só que eu não aproveitei isso, eu não estudei, eu não me dei o meu melhor. A gente faz uma divisão dos alunos por desempenho, né? Então, em função do desempenho dele, a gente vai dividindo eles em salas, né? Então, as aulas são sempre as mesmas em todas as salas. O que muda é que às vezes as dúvidas são diferentes. Então, o aluno de uma sala, né, que está um pouquinho mais avançada, né, ele pode fazer uma pergunta que não vai aparecer numa sala um pouco menos avançada. É isso que vai diferenciar mais uma sala da outra. Mas em termos de conteúdo, o conteúdo que você fornece para todas as salas, ele é praticamente o mesmo. Tá? Colocar os melhores em uma sala e os, entre aspas, piores, considerados piores em outra, é um outro princípio de injustiça marcadamente aprovado pela sociedade, pela escola e historicamente naturalizado. E é uma das maiores crueldades que eu posso dizer. O tratamento dos professores é diferente. Eles podem falar que não, mas sim, pode ser sem querer que eles sejam assim, entendeu? Mas você dá aula numa sala que as pessoas sabem mais, vamos colocar assim. Eles te tratam melhor, dão a matéria melhor, entendeu? E não acho que essa seja a alternativa. Vai continuar separando as pessoas ainda mais, porque em vez de você dar a matéria de forma que as pessoas precisam, não, você só está melhorando uma turma e deixando a outra no mesmo, estagnada, no mesmo nível que ela estava. Eles dão a matéria básica, que acham que você não sabe nada, e fica essa competição dos próprios alunos. Não é objetivo esse, o objetivo é você ficar calmo para você fazer uma boa prova, não é para você competir dentro do cursinho. Essa lógica se presta também a colocar, a construir aqueles grandes painéis que nós vemos todos os anos, no início de cada ano, nas avenidas, nas ruas, com a fotografia dos 10 melhores de tal instituição. Se nós pegarmos o ranking, pegarmos o vestibular, o cursinho, as salas de aula que privilegiam os melhores num espaço, os piores no outro, nada mais são do que elementos que se somam e explicam essa origem. Eu chego, aí tem vezes que tem que fazer comida, aí eu faço comida, faço minha marmita, tomo banho e vou dormir, mas aí já é quase 11 horas quando eu tenho que fazer comida, né? Aí quando eu não tenho, eu vou dormir umas 10h30. E fora que tem aquele negócio de conseguir dormir, né? Que é difícil. Porque sua mente, seu corpo não tá cansado, né? E sua mente tá, aí fica aquele dilema, assim, ai, é difícil. Mas aí eu fico pensando que fazer vai ficar uma porcaria. O cursinho popular ele acaba sendo um pouco contraditório, assim, é um paradoxo para a gente viver aqui e pensar que a gente, de alguma forma, trabalha com a lógica do aluno
compreender muito conteúdo em pouco tempo e se preparar para uma prova e entrar na universidade, sendo que no final das contas a gente queria justamente a destruição de todos os cursinhos. E, idealmente cursinho nenhum existiria, né? Não só porque as pessoas entendem isso como um nicho de mercado, como uma forma de pensar de uma maneira bem marqueteira em cima de uma ideia de cursinho, mas também porque isso é só o reflexo da dificuldade que as pessoas têm de entrar na universidade pública. De industrialização, quando ele vem a ocorrer na Europa. Então a Holanda é uma das primeiras forças industriais da Europa Ocidental, seguindo aí o exemplo britânico, o exemplo inglês. A gente costuma dizer que o vestibular é uma catraca, né? E ele é uma catraca. Acho que o grande problema do vestibular é criar a ideia de que você precisa fazer uma prova para demonstrar que você tem capacidade para cursar aquela graduação. Ele é realmente um impedimento, mas acho que o pior é as pessoas comprarem o discurso do vestibular, porque daí a gente não consegue desconstruir essa ideia. E aí a gente não consegue pensar em outras formas de acesso. Eu não imagino um outro processo de seleção, dada a quantidade de pessoas que tem, possa ser tão eficiente quanto. Se pudesse entrevistar as pessoas para você entender um pouco das habilidades não cognitivas dela para selecionar, seria interessante, mas dado que tem 200, 300 candidatos para uma vaga, você fazer isso se torna inviável, né? Um custo muito grande, uma demora, uma logística muito complicada. Então, eu não acho tão injusto assim o vestibular nesse aspecto. O que eu acho injusto é, às vezes, quem não tem condição financeira de pagar um colégio particular está correndo muito atrás, mesmo com cotas, mesmo com bônus, ainda é muito injusto para a população mais carente, né, nesse aspecto. Nós não precisaríamos de grandes invenções para encontrar uma solução melhor. Nós precisaríamos ver as experiências bem-sucedidas, só isso. Primeiro, uma escola forte, sólida, de qualidade. Segundo, a oportunidade para todos, de fato. E essa oportunidade, de fato, para todos, consiste em não termos essa seleção, como em alguns países, o Uruguai, por exemplo, em que o estudante ingressa na vida escolar e ele vai. Todos eles ingressam no curso superior. E ao longo do primeiro ano, eles vão fazendo as suas escolhas, podendo desistir daquele curso, podendo e não voltar, podendo transferir-se para outros cursos ou permanecendo naquele que inicialmente ele pensou que seria uma boa escolha. Então, eu sou a favor das cotas, que é uma inclusão dos negros pobres, que geralmente na totalidade quase são pobres, né, na universidade, para colocá-los no mercado de trabalho, para tentar fazer com que isso se iguale e não é uma coisa que vai se igualar. Porque nós vivemos num país de graves desigualdades sociais. Não é verdade que as oportunidades são dadas a todos, não é verdade que nós vivemos em um mundo em que todos podem, não é verdade também que quanto mais se esforçar, mais as chances aparecem, não é verdade que se um jovem de uma classe menos favorecida se esforçar demais, ele será bem-sucedido. Isto não é verdade. Em um sistema que se baseia na desigualdade social, os destinos estão praticamente determinados desde o nascimento. Há raras exceções e, lamentavelmente, para se contrapor a essa tese, algumas pessoas usam exceções, dizendo, não, mas olha, fulano não tinha isso e conseguiu isso. Mas são exemplos pontuais. Tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e abaixo a mulher negra. E isso vai no salário, no tratamento, em tudo, né? Quem garante que depois que ele acabar a faculdade ele vai ser tratado como igual? Não vai ser. Hoje em dia, com as cotas, um aluno que antes nem tinha intenção de sonhar ser médico, hoje já pode um pouco, então aumentou um pouco nisso, mas ainda assim está muito longe da justiça social, né? E a maior justiça social é o aluno ter acesso ao conhecimento. O vestibular é só a primeira catraca que os alunos enfrentam, né? Depois eles
tem a questão de morar longe, eles precisam de auxílio moradia, não tem auxílio moradia, eles precisam de auxílio alimentação, não tem auxílio alimentação. E mesmo as dificuldades de ter uma bibliografia, às vezes, que não está em português, e o professor não entende que o aluno de graduação não sabe falar inglês, não sabe falar francês, não sabe falar espanhol. Tem uma questão de que todo o espaço universitário não foi feito para escola, para quem é de escola pública, para quem é de baixa renda. E às vezes a escola pública, por uma conjuntura de fatores, às vezes nem é culpa só do professor, mas é tantos fatores que impedem o aluno de ter acesso a isso. Né? Enquanto nós temos uma escola para ricos, uma escola para pobres, uma escola para os privilegiados e a outra para os não privilegiados, nós não conseguimos lá na ponta fazer algo que beneficie a todos. O vestibular é de fato algo absolutamente inadequado na visão de um mundo emancipatório, de um mundo de igualdade. Ele é bastante coerente com uma escola seletiva, dominadora, de exclusão e de privilégio para alguns. Ele combina muito bem nessa lógica, mas não na lógica de um mundo mais humano, mais igualitário. Estudantes de todo o país fazem neste momento a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mais de 7 milhões e 700 mil candidatos se inscreveram para o Enem. Os gabaritos do Enem vão ser divulgados na quarta-feira, mas as notas de cada candidato só saem mesmo na primeira semana de janeiro. Depois das notas, o MEC deve divulgar as vagas do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, para as universidades públicas. Pega ele do seu lado. Ai, passa a nova loira do Tian. É linda. Que nojo. Nossa, Gil, você vai tomar um banho e dormir como um anjo hoje. Eu passei, enfim. Agora eu sou uma aluna do primeiro semestre de medicina, não mais uma pré-veste. E eu passei pelo SISU, na Universidade Federal de São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Vou fazer matrícula. Estou muito empolgada de sair do cursinho. Estou esperando os resultados das que eu mais quero aqui pelo São Paulo, nem que seja no interior ou na capital. Mas, se tudo der certo, eu vou para São João del Rei mesmo. Em relação ao curso, eu estou muito empolgada. Eu tenho altas expectativas de, enfim, ver as matérias que eu gosto, que é uma coisa que todo mundo diz. Vai ter uma ou outra que eu não vou gostar, óbvio. Mas, não sei, parece que agora eu vou aprender algo útil, né? Diferente do cursinho, que você aprende um monte de coisa que você sabe que não vai ter relevância nenhuma para sua vida e você é obrigado a aprender para passar no vestibular. E agora eu sinto que a maioria das coisas que eu aprender, pelo menos, eu vou poder usar um dia. Não vou mentir que foi bastante sofrido em termos de estresse e cansaço. É muito difícil você ver todos os assuntos básicos de novo pela quarta, quinta vez. E é aquela coisa, nossa, isso eu já sei tanto, como eu não acertei na hora X? Aquela coisa, eu espirrei e errei, sabe? Mas sempre você consegue tirar algum aprendizado de toda a situação difícil e eu aprendi bastante. Eu acho que eu cresci, como eu sempre cresci no cursinho, mas já deu, né? Então... O vestibular, né? Então, eu passei na Federal do Rio, em Direito, e passei no Mackenzie, em Direito também, com 100% de bolsa pelo ProUni. Mas aí eu prefiro estudar numa Federal. Me conta um pouquinho por que você decidiu mudar de medicina para Direito. Esse cursinho que eu fiz, o ACPUSP, ele me proporcionou uma outra visão de mundo. E esse cursinho é muito forte na área de humanas. E eu fiquei apaixonada pela área de humanas, apaixonada. Aí eu fiquei pesquisando cursos, pesquisei, me interessei por relações internacionais, achei fantástico, mas eu vi o mercado de trabalho e não achei muito bom. Aí eu falei assim, relações internacionais, vamos colocar de canto, né? Aí eu achei direito, e direito você pode trabalhar em várias áreas, tem direito internacional também. E é uma mistura, sabe? Da área de humanas junto com a sociedade. E é uma coisa, eu gostei bem mais. Eu, como uma mulher negra, pobre, eu estou muito feliz de ter entrado numa faculdade federal, em uma faculdade muito boa, né?
E eu quero mudar isso, entende? Eu vou escurecer esse espaço também, né? Com as outras pessoas que também são cotistas. E eu quero fazer a minha parte. Eu não conheço ninguém aqui onde eu moro aqui a minha vida inteira, nessa região, que passou numa faculdade pública. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ter de ser, vai ser faca molada. Eu falo com outras pessoas, eu falo com as crianças, eu falo com todo mundo. Gente, a gente tem que estudar. É a única maneira da gente conseguir ter uma voz, entende? Porque a gente não tem voz aqui na periferia, a gente não tem voz nenhuma. E uma coisa que eu quero muito na minha vida é viver, entende? Tipo, conhecer outros lugares, outras pessoas, outras culturas. Eu quero muito isso. O mundo não é só aqui onde eu moro, ou só a minha cidade. Não, eu quero conhecer outras coisas, entende?